I'm gonna shoot. O subgênero de herói dominou as salas de cinemas nos últimos 10 anos, eu posso dizer assim. Embora apresente alguns problemas e fadigas narrativas, né, eu posso dizer assim, esse filme aqui foi um daqueles filmes que trouxe um respiro para esse subgênero de filme de herói e de ação. Então, sem mais enrolação, vamos revisitar ele, Deadpool. O filme se inicia com uma cena de ação muito boa, mostrando que o Deadpool, o protagonista da vez, estava atrás de um cara chamado Francis. Para além desse momento badass do nosso anti-herói aqui, nós somos informados pelo próprio Deadpool que isso aqui não é um filme de herói, é um filme de amor. O motivo? Aí nós vamos para um pouquinho mais no passado, mais precisamente 2 anos. E esse flashback vai ser importante para a gente entender o que levou o nosso protagonista a estar nesse exato momento em que ele estava. Conhecemos aqui o seu trabalho, seus amigos e principalmente o motivo desse flashback, que é o seu interesse amoroso. O relacionamento entre Wade e Vanessa é um tanto quanto conquistador e divertido até. A química entre os personagens e os atores faz com que esses momentos em que eles estão juntos seja incrivelmente agradável e interessante de se acompanhar. Há diálogos que saem desses personagens que são incríveis e nos chamam a atenção pela assertividade que eles trazem quando a gente fala sobre relacionamento e situações da vida. Um desses diálogos acontece quando Wade descobre que tá com câncer. Câncer. Abre aspas aí. A vida é uma série interminável de acidentes de trem com intervalos breves de felicidade. São momentos muito bons do roteiro, que por si só já seria interessante. Mas aqui ele consegue ir além do texto, das falas dos personagens que a gente está acompanhando aqui. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro ato do Deadpool aqui, da apresentação do Deadpool, a gente consegue ver muitas diferenças para os filmes de heróis que eram lançados na época. Sim, são muitas diferenças mesmo. Alguns exemplos são a estrutura que não é linear, o texto que é muito sagaz, a pancadaria que é desenfreada e sanguinolenta, o romance aqui também é mostrado de uma forma que nos faz pensar numa visão mais de parceria ao invés de um romance como a gente sempre teve nos filmes, um romancezinho água com açúcar. E esse romance e tudo isso ainda acrescenta ainda mais no personagem, que não acreditava que esse romance poderia acontecer ou algo desse tipo poderia ser algo romântico e, sei lá, levaria isso para a vida dele. Toda essa demora para apresentar as situações e o personagem poderia ser até um impeditivo, se não fossem os personagens serem muito bem escritos e desenhados pelo roteiro, ou atuados pelos atores, ou mesmo o universo do Deadpool, se não fosse tão interessante, não conseguiria esconder esse problema que é essa demora toda para apresentar os personagens e as situações. Pois é, o Deadpool até consegue encontrar o Francis e, bom, aparentemente ele vai conseguir fazer o que ele queria. Só que tudo dá errado, ele perde uma mão, ele foge do Colossus e depois disso o Francis vai atrás da Vanessa, que é o interesse amoroso do Deadpool. E essa atitude só é tomada porque ele descobre que o Wade Wilson, que era o cara que estava por baixo da máscara do Deadpool, estava matando geral e estava atrás dele. E é nesse momento aqui que a gente percebe que o filme dá uma baixada de tom. Mas peraí que não é algo negativo, tá? Não é. Graças a esse momento a gente tem uma breve pausa entre as ações desenfreadas e também uma montagem muito boa sobre várias mortes, além, é claro, de uma pausa bem pequena nas piadinhas, tudo isso para dar descanso para o nosso protagonista e ele principalmente poder recuperar a mão, o senso de humor e também voltar com tudo para acabar com o Francis. E é esse momento que mostra, pelo menos para mim, um grande trabalho de montagem, que soube muito bem trabalhar os momentos de alta do filme quanto o de descanso, não de baixa, mas de descanso do personagem principal, até pra gente respirar e não ter aquele banho de sangue que poderia ser um problema para muita gente nos cinemas. E juntamente com a direção, que já havia apresentado sua sagacidade em momentos de comédia e ação, e principalmente pelo cuidado com os efeitos visuais, aqui mostra uma sensibilidade principalmente para falar sobre os problemas do nosso personagem principal. É uma direção que vai muito além do que a gente já estava acompanhando nos filmes de super-herói na época. E sim, é por isso que ele dá alguns momentos para os coadjuvantes. E isso faz com que esse filme ganhe ainda mais força, pelo menos pra mim. Os personagens secundários não são qualquer personagem, eles têm alguma coisa pra falar também. O roteiro eu posso até falar que tem alguns problemas, principalmente com a parte de vilão do filme. Mas, pra ser bem sincero, essa parte de explorar ou não os vilões parece mais um charme do filme do que, sei lá, um defeito em si. É claro que no segundo filme, nos filmes mais pra frente, a gente vai ver que isso era um problema mesmo.
não era um chave. Mas aqui a gente ainda tá falando do primeiro, com a visão do primeiro filme. Deadpool, ele até consegue salvar a Vanessa e finalmente se livrar do Francis. Mesmo destruindo um porta-aviões e praticamente uma cidade inteira, com CGI meio meia boca, né? O próprio Deadpool sabe disso e fala isso no filme. E ele falar isso é o que me faz perdoar ou me ganha mais nesse final. Até porque esse exagero combina muito com o personagem do Deadpool, que também combina com o exagero do Ryan Reynolds, que é praticamente o Deadpool sem a fantasia, ou o Deadpool é o Ryan Reynolds com a fantasia, algo assim. Deve ser a mesma pessoa, é basicamente o que a gente vê com o Tony Stark do Robert Downey Jr. E eu não falo isso pra diminuir a atuação do cara não, parece que o Ryan Reynolds trouxe muito do personagem para a sua vida, ou deixou um pouco mais da sua vida no personagem. E isso é um entrelaçamento muito bom que faz, pelo menos para mim, reconhecer isso como uma atuação muito boa. Não que uma atuação boa seja só isso, né? Trazer da sua vida ou trazer o personagem para sua vida. Não é isso, mas eu tô falando aqui funciona e que me cativa muito. Deadpool termina com a promessa de que ele voltaria em um segundo filme e que enfrentaria o vilão Cable. Só que até ele retornar, a gente ficaria com um pouco mais de saudade desses filmes de super-heróis diferentes. Ficaríamos com saudades de ver algo que vai além de um filme de origem de super-herói. E é por isso que Deadpool é tão bom. Esse foi o meu revisitando franquia, muito mais com comentários do que com as cenas do filme e revisitando as cenas do filme, até porque eu acho que vale muito mais a pena você assistir esse filme do que você me ver falar sobre esse filme. Sinceramente, 2 horas de Deadpool vale muito mais do que, sei lá, 10 minutos de Ricardo falando sobre a história de Deadpool, ou qualquer outra pessoa, tá? Vale muito mais a pena assistir o filme do que eu ver outra pessoa resumindo o filme pra você. Pelo menos esse aqui, tá? O X-Men Origins Wolverine, eu completamente iria pra qualquer outro resumo da internet pra ouvir sobre X-Men Origins Wolverine. Nossa, que filme ruim. Inclusive, tá aqui, tá? Tá aqui em uma das playlists do Wolverine. Bom, como eu falei, esse foi o meu revisitando franquia com Deadpool. Eu te espero no próximo vídeo. Aqui embaixo também tem as minhas redes sociais, caso você queira me seguir, e o link para o site Pitacos do Leleco, caso você queira ler essa ou outras críticas que estejam lá no site também. Lá tem coisa sobre série. Aí fica na parte do Leleco e você pode acompanhar lá também. É isso, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.